Fala comigo, rapaziada! Johnny Ball na área! Sejam muito bem-vindos ao seu canal especializado em futebol internacional. Meu nome é Johnny Barbabella e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 5 clubes europeus que fizeram a melhor janela de transferência nessa temporada. Então, sem demora, bora pro vídeo. Quinto lugar. Pessoal, quinto lugar tem que ficar, não tem como, é o nosso querido Paris Saint-Germain. Exatamente, pessoal, não é porque o Paris fez apenas 2 contratações que a janela não foi boa. O PSG, que já é o melhor elenco da Europa, acaba de fazer 2 adições consideradas low profile, e apesar de serem low profile, causam um impacto muito positivo para o time do Luis Henrique. O primeiro jogador a chegar foi o goleiro Chevalier, que veio do Lille pela bagatela de 40 milhões de euros. E o mais polêmico dessa contratação, eu acredito que seja o fato de ele substituir um goleiro que já estava em alta, né, que vinha sendo considerado, acredito que pela comunidade inteira do futebol, como o melhor goleiro do mundo, que é o Didi Donnarumma. No entanto, apesar do Donnarumma ser um grande shortstopper, né, que é o termo em inglês utilizado pelo goleiro que sabe fazer grandes defesas, ele apresenta muita dificuldade jogando com os pés. Pessoal, o Chevalier ele vai trazer mais profundidade no campo, ou seja, a construção da jogada vai poder sair mais pelos pés dele e o Luis Henrique vai ter mais facilidade em posicionar o restante dos jogadores um pouco mais avante no campo, entendeu? Então, isso aí combina muito com a pressão que o Luis Henrique quer exercer, com essa linha alta que ele gosta de jogar. A segunda contratação, pessoal, veio de um time low profile, mas que você vai escutar muito aqui hoje nesse vídeo. Eu estou falando do Zabarni, que veio do Bournemouth pelo valor de 63 milhões de euros. 63 milhões de euros num zagueiro desconhecido que joga no Bournemouth, time de meio de tabela da Premier League. Como isso é possível? Bem, o Zabarni é um zagueiro muito acostumado com o alto ritmo da Premier League, né? Uma liga mais física, mais impactante, mais intensa. E o Luis Henrique, né, dentre os zagueiros disponíveis no mercado, viu no Zabarni a melhor opção para fazer parte do seu projeto. Ou seja, como ele é um cara acostumado a fazer a pressão lá em cima, jogar com a linha alta, assim, com toda certeza das hipóteses disponíveis, que melhor se encaixava no estilo de jogo. E não vai me surpreender, pessoal, se com o passar do tempo ele for ganhando aí a vaga do Marquinhos, por exemplo, que vem num declínio físico, não vou dizer nem técnico, mas físico, né? E pode ser que o Zabarni se adapte mais nessa função de linha alta, pressão constante, ainda mais considerando que está indo para a Ligue 1, que é uma liga muito menos física e muito menos intensa, né? Então acho que o PSG e o Luis Henrique acertaram pra caramba, né, nessas 2 contratações, e isso dá a eles o 5º lugar no meu ranking de melhor janela de transferência da temporada. Na 4ª colocação temos o Galatasaray. É isso mesmo, pessoal, temos um time fora das 5 grandes ligas dentre as melhores janelas da temporada. E eu não tô falando que o Galatasaray fez isso só porque ele manteve, né, a contratação do Osimhen, né, que foi 75 milhões de euros, diga-se. Eles conseguiram trazer nomes muito consolidados e com uma projeção futura muito interessante. Pega aí um exemplo de um jogador assim, que está muito acima do nível da liga, que é o Leroy Sané, que não vivia o melhor momento no Bayern ali, mas que para chegar na Liga Turca é um movimento ainda maior do que foi o Ziyech uns anos atrás, né? Um movimento parecido com o Osimhen, apesar desse aí ter chegado no auge, né? O Galatasaray continua conseguindo chamar a atenção de grandes jogadores e trazer para dentro do seu clube. Além disso, eles conseguiram trazer também o Wilfried Singo, o zagueiro promissor da Costa do Marfim, que atualmente jogava no Mônaco, né? O Singo é uma das grandes promessas que surgiu no futebol francês e tem tudo para se estabilizar como um dos melhores zagueiros da liga. Falando em melhores jogadores da liga, o Galatasaray tratou ainda de trazer o melhor goleiro da liga. Estamos falando do Çakır, que inclusive é goleiro da seleção turca, né, e veio aí para resolver a meta do clube turco, uma vez que o seu antigo jogador Livakovic ele se transferiu para o Girona, né? Então o Galatasaray fez uma janela muito acima do patamar da liga, com nomes realmente extraordinários, com uma projeção de futuro aí brilhante, né? Não vai me surpreender se esse time sobrar na Super League esse ano, e ainda mais se
der um trabalho aí na Champions, o que é incrível na minha opinião, né? A gente ter aí um time de fora das Champions League podendo dar trabalho e chegar mais longe, né? Eu aposto muito nesse projeto do Galatasaray e eu acho que eles vêm com tudo para essa temporada. Agora, a pergunta que não se quer calar: como é que o futebol turco conseguiu tanta grana assim de imediato? Poxa, o Galatasaray fez uma janela maior que muitos times de elite da Europa. Isso eu acho incrível, sensacional. Eu ainda não tenho resposta para essa pergunta, mas eu vou pesquisar e a gente pode fazer até um vídeo exclusivo aqui sobre futebol turco. Bora para a terceira posição então, galera, porque na terceira colocação, a terceira melhor janela de transferência dessa temporada foi do maior clube do mundo, do Real Madrid. E a gente está cansado de saber que o maior nome dessa janela, com toda certeza, é o treinador Xabi Alonso, que chegou para reformular todo o futebol do time, né? Então, aqueles anos de Ancelotti, aqueles jogos bem dramáticos, divertidos, aquela aura de Champions, a gente vai deixar isso um pouco de lado nessa temporada, que o Xabi Alonso vem para trazer um pouco mais de controle, um pouco mais de um jogo posicional, uma intensidade. Nós vamos ver o Real aí jogar com uma linha mais alta, né? Um time marcando com a pressão mais constante, ver os atacantes marcando, não apenas recuando para esperar os espaços. A gente vai ver um time com mais posse de bola e mais consultor, né? E para ajudar nesse projeto do Xabi Alonso, o primeiro jogador que chegou, né? Já inclusive jogou pelo clube. Todo mundo jogou porque a janela já fechou e a temporada já começou. Mas o Alexander-Arnold jogou desde o Mundial de Clubes, né? E ele vem aí justamente para dar essa técnica mais refinada que o time do Real Madrid estava carecendo, principalmente nas posições defensivas, né? Continuando na defesa, o Real Madrid pagou a multa do Dean Howson, né? Zagueiro de onde? Do Bournemouth. Falei que o Bournemouth ia aparecer de novo. É isso mesmo. O Howson saiu do Bournemouth por 50 milhões de libras e já se tornou uma das peças fundamentais do time do Alonso, justamente pelo fato de que ele está acostumado com esse sistema posicional que o Xabi gosta de jogar, né? Que o Xabi tenta passar para o Real Madrid. Então, não me surpreenderá se ele for um dos melhores nomes da liga, um dos melhores zagueiros da liga, né? Uma bela contratação. E o Howson, né, tão jovem, né, passou pela Juventus, Roma e se consolidou no Bournemouth. Agora tem a chance de jogar no maior time do mundo e, ao meu ver, vai dar conta do recado com tranquilidade. É uma bela contratação do Real Madrid. Ainda na defesa, eles trouxeram do Benfica o Álvaro Carreras, lateral esquerdo, também muito promissor, o espanhol, que inclusive era da base do Manchester United. E durante a gestão do Erik ten Hag, ele foi liberado porque o Ten Hag achava que ele não tinha qualidade suficiente para jogar no time. Parabéns, viu, Ten Hag? Você aí, ó, um gênio das ideias, pensamento de milhões, viu? Continua assim. Se o United, digo mais para você, Ten Hag, se o United fosse um time mais sério, você tinha rodado antes mesmo do que você rodou com o Leverkusen, tá? Abre teu olho. Pessoal, continuando, por fim, o Real Madrid trouxe, junto ao River Plate, a contratação do Franco Mastuondo, que é, assim, a maior joia argentina já inventada pela mídia desde Lionel Messi. Então, né, e assim, acompanhando os primeiros jogos da Liga, a gente já viu que ele vem para ser titular, ele vem para ser um destaque, e ele vem para encaixar no sistema. No ator já desbancou o Rodrigo, que não vem tendo seus melhores dias no Real Madrid, ou com o próprio Xabi Alonso, mas isso fica para um outro vídeo, porque na segunda colocação a gente tem o seu like. Isso mesmo, galera, se você tá curtindo o vídeo aí e pode dar uma moral pro nosso canal, deixa o like aí, se inscreve, divulga pros seus amigos, deixa nos comentários aí se você concorda com a minha lista, se você discorda, qual time estaria na sua lista, qual time não estaria, né? Contei tudo pra gente debater e poder produzir novos vídeos pra você, fechou? Mas bem, agora de verdade, a segunda colocação não poderia ser outro time, é o time que mais contratou na temporada. Eu tô falando do Arsenal de Mikel Arteta. É isso mesmo, pessoal, o time do Mikel Arteta resolveu brincar de modo carreira e contratou simplesmente 8 jogadores, dentre os quais vão servir tanto para ser titulares, tanto para compor elenco, né?
o Arsenal finalmente aí montando um elenco para poder competir firmemente em todas as competições. Dentre as contratações de destaque, que vou citar 4 aqui, temos primeiro o Viktor Gyökeres, né, que foi o Golden Boot da última temporada, com 80 gols? Não, foi 80 participações em gols, perdão. 80 gols, o cara é o novo Messi, que teve 80 participações em gols e vem, como assim, um pedido meio que apelativo de toda a torcida, que eles estavam loucos com camisa 9, né? Dizem por aí que o real interesse do Arteta era no Cesco, que tinha mais a ver com o seu sistema, mas o André Berta foi lá e conseguiu negociar muito bem com o Gyökeres, que inclusive abriu mão de comissão, né? Terminou com a namorada, né? Se desvinculou o máximo ele de Portugal para fazer a transferência acontecer. E vem aí para somar e quem sabe mudar um pouco o estilo meio terrorista do Arteta ultimamente, né? Outro grande jogador que veio para os Gunners e que traz consigo uma das melhores histórias dessa janela de transferências é o Eberechi Eze. Isso porque ele simplesmente rejeitou o maior rival do Arsenal, o Tottenham, para assinar com os Gunners. E olha, a situação foi tão gritante que ele já estava praticamente assinado com o Tottenham, mas o coração dele falou mais alto e como um Gunner de nascença, ele ligou pro Arteta e perguntou: cara, vocês não me querem aqui mesmo? O Arteta na hora falou que queria, a contratação foi concretizada e ele finalmente se juntou ao seu clube de infância, né? Uma bela história aí pro nosso querido Eberechi Eze. Mais uma contratação que para mim assim, foi a que mais me surpreendeu é a contratação do Martin Zubimendi, que veio, meio-campista espanhol, que veio da Real Sociedad. E ele vem um pouco para trazer um pouco mais de criatividade e construção nesse meio campo. Eu acho que o Arteta nas últimas temporadas viu a decadência disso no elenco, ainda mais com a queda física do Jorginho, então trouxe o Zubimendi, que é praticamente com o armador recuado, é o cara que vai fazer a bola girar, ele está juntamente ao Rice cobrindo o campo inteiro. Então, uma bela contratação do Arteta, inclusive para mim acho que é a melhor contratação do Arsenal na temporada, é ele. E a gente espera agora que esse futebol terrorista, parecendo um rugby aí do Arteta jogando, que mude um pouco e esse time volte a jogar com posse de bola mais envolvente. E para encerrar, os times da escola guardiolista, não podem passar uma janela sem contratar um zagueiro. E para isso, o Arsenal resolveu contratar somente o melhor zagueiro do Bayer Leverkusen, que é o Piero Hincapié. O equatoriano chegou na deadline day e agora reforça o que eu já achava a melhor defesa do mundo, agora com a adição do Hincapié, o time do Arteta se parece ainda mais consolidado defensivamente. Bora lá pro campeão da nossa janela de transferências. Você já deve saber quem é, não apareceu até agora, só porque devia aparecer neste momento. Tô falando do Liverpool, é óbvio que eu tô falando do Liverpool. Cara, que janela simplesmente espetacular que eles fizeram. Numa boa, se você contrata Wirtz, se você contrata Isaac e você preenche ainda todas as lacunas do seu time, não tem como falarem que essa foi uma janela horrível. Olha, vamos começar. O Liverpool perdeu o Arnold e direto eles trouxeram o Jeremy Frimpong do próprio Bayer Leverkusen. E assim, para mim, o sucessor do Arnold já tá no Liverpool mesmo, que é o Conor Bradley, mas o Frimpong vem aí para ser o titular, e acredito que com essa Copa Africana de Nações, como terça temporada, e o falar em um pequeno declínio físico, que a gente pode notar nessas primeiras rodadas, apesar de eu achar que é a dificuldade de engrenar, que daqui a pouco ele vai estar voando de novo, a gente pode ver o Frimpong também numa posição mais ofensiva no campo, ali na lateral do campo, falando, por exemplo, o lugar do Salah quando este estiver ausente. E do outro lado, a gente viu que na última temporada o Robertson ele estava muito abaixo fisicamente e até tecnicamente, apesar da técnica ser permanente e o físico ser temporário,
mas o Liverpool foi atrás do melhor lateral esquerdo da última temporada, o melhor lateral esquerdo da Premier League da última temporada, que é o Milo Kerkez. E onde é que ele jogava? Eu vou deixar 1 minuto para vocês pensarem. É óbvio que ele jogava no Bournemouth, gente. Eu falei que esse time tem jogador bom pra caramba. E assim, perderam esses jogadores e contrataram gente bom demais. Vou mostrar pra vocês em outro vídeo ainda. Então, né, o Milo Kerkez é o melhor lateral esquerdo da Premier League, se junta ao Liverpool também. E parece que todas as lacunas desse time são preenchidas, faltam somente ali algumas adaptações no ataque. E para isso, gente, o Arne Slot simplesmente trouxe o melhor jogador disponível no mercado, que é o Florian Wirtz, né? A gente ainda não sabe onde é que ele vai jogar, mas, cara, é a maior contratação da janela da história do Liverpool. E não tem como uma contratação dessa dar errado, não tem como esse jogador não ser espetacular. E para o ataque, eles trouxeram um cara assim, muito promissor, que já tá dando resultado, que é o Hugo Ekitike, que veio do Frankfurt, né? E assim, o cara já começou voando. Mas não satisfeitos com isso, eles trouxeram o Alexander Isak junto ao Newcastle, né? Depois daquela novela toda de que o Isak nunca mais ia jogar pelo Newcastle, finalmente eles acertaram as contas com o Liverpool e o Isak conseguiu se transferir para os Reds. E a pergunta que fica, galera, é o seguinte: como é que o Arne Slot vai encaixar Salah, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Ekitike e Isak no mesmo time? Olha, eu queria ter uma dúvida boa dessa no meu time, sabe? Mas de qualquer forma, a gente só tem a esperar que seja qual for a formação escolhida pelo Arne Slot, que esse time vai engrenar, vai jogar muito e vai ser um dos principais times da temporada. Pessoal, essa foi minha lista das 5 melhores janelas de transferência dos clubes europeus. Se você achou que tá faltando algum, se você ficou chocado de eu não ter colocado o City, comenta aí e quem sabe a gente não faz um novo vídeo dessa janela, mas dessa vez comentando dos demais times e não fazendo propriamente um ranking, beleza? Mais uma vez eu pedi o like para você se inscrever, não vou demorar muito com isso aqui não, e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, pessoal!